Vou começar. E aí, povo, como é que vocês estão? É o seguinte... E aí, povo, como é que vocês estão? É o seguinte, estamos de volta para mais um Torogano Podcast. Dessa vez, antes da gente começar, como a gente tá voltando a fazer podcast agora, você precisa muito apoiar a gente nessa volta. Então procura nas redes sociais Torogano Podcast, segue a gente, interage com as enquetes que a gente faz no Instagram. Em breve teremos memes, não é mesmo, meninos? Teremos memes. E também segue o nosso OnlyFans, que a gente tá criando agora, disponível com muitas fotos do pé do Pedro, tá bom? Siga pra ter todo esse conteúdo exclusivo em onlyfans.com/Torogano. Mano, mas que baixaria. Qual que é o preço? Enfim, galera, se você viu a nossa review sem spoilers, está bem aqui, se você quer ver onde que tá isso aí, Aqui. Toru. Essa é a nossa review sem spoilers de Uncharted. Agora é o território com spoilers. Se você quer saber o que acontece na história do filme, se você ou já viu o filme ou Não se importa com spoilers. e não se importa, você está no lugar certo. Se você não quer spoilers, não clique neste vídeo, clique no outro Tá E dá aqui, like, mas vai embora. exatamente. E assista os anúncios para ajudar o canal. E pra gente falar sobre Uncharted, temos eu, Torugo, temos ele, José Afonso. temos ele Bruno Facas. e o senhor. Pedro Genari. Então é isso, vamos começar do começo. Do começo. O início do filme já começa com uma cena icônica, que a gente já viu... No primeiro jogo já começa nessa cena, ou não? Esse Não. jogo é a Não. cena do terceiro filme. No terceiro jogo? Terceiro jogo. Ah, terceiro filme é foda. não, Terceiro jogo. Já tá dando spoiler do futuro. É a cena mais conhecida do Uncharted 3, que é a cena do Sim. avião, que você Sim. conhece, Sim. reconhece. Tinha propaganda até da Pepsi ou do Subway, com que era... Tem uma, Nossa, eu não lembro. Eu É, não lembro tem disso uma- também, não. tem uma propaganda do Subway, que é basicamente essa cena do jogo, só que ele salvando um sanduíche. Ah, que da hora. Não, Não, sabia não é disso da aí, hora. não. Mas Não, saiu no não é mesmo? trailer, Sério? né? Saiu Não, é tudo mais. toscão, né, mano? É uma Ah, não, tá, propaganda. mas tipo assim... Mas tipo assim, tem várias propagandas que são toscas que são legais. Aham. Tipo a do ET que teve no Super Bowl uns anos atrás, era super não, mas legal, essa sabe? é legal, porque Ah, essa é tá, emocionante. entendi. Já viu o entendi. Homem-Formiga com o Hulk bebendo coca, mano? Já. Não. Já. É legal. Ok. Essa também é tosca, mas Ok. é legal, mano. A Enfim, cena do trem é do primeiro jogo? do segundo Do jogo, é o segundo. começo do Among Thieves, que é a cena que você tá escalando Subindo o trem. o trem, Isso. que é uma Na cena neve. incrível também, Muito uma das boa. melhores cenas Muito de boa. jogo. Foi o meu primeiro contato com o Uncharted, falar nisso. Meu Eu comecei pelo 2. também. Eu comecei pelo 3. Eu comecei pelo 1. Eu não comecei com nenhum. O que os meus amigos estavam jogando, eu estava assistindo, porque eu nunca tive PS. É, então, mas o ponto Triste. é, a primeira cena já é a que aparece no trailer, assim, Sim. Uhum. todo mundo conhece. E eles estragaram a cena do avião, na minha opinião, porque a cena do avião no jogo, ela é uma cena tensa pra caralho. Sim. Não, Muitas coisas foram estragadas ao longo desse Pô, filme. eu acho... Se você viu nossa review sem spoilers, você sabe que É. todo mundo aqui odiou esse filme, basicamente. O meu maior problema com a cena do avião é que, primeiro, que o Nathan Drake não agiu como Nathan Drake naquela Não. cena. Não. Porque geralmente o Nathan Drake, ele faz piadinha, ele é sarcástico, mas não é como se ele, tipo, se importasse com os vilões que nem o Homem-Aranha se importa com Não os é como vilões. se ele fosse o Homem-Aranha. Nos primeiros... Desculpa, gente. Foi mal. Nos primeiros 5 minutos de filme, a gente já tem uma cena que é total Homem-Aranha. Sim. Total eu Homem-Aranha. até E a comentei. física inexistente Ah, não. naquela Aí- cena. Mas assim, A ó... física é inexistente na série inteira, Então, né? Vamos concordar. que- Na série não, assim- no filme. assim- Eu vou sim. discordar um pouco no sentido que o jogo, ele obviamente, ele brinca com as leis da física de certa forma, mas o filme muito mais. Tipo, Mas Não sabe o não que tem acontece? barco voando no jogo, né? Não tem. ops. Nem ele conseguindo achar uma Mas, assim, caixa o do jo- nada. É. Um contexto rápido pra você que talvez não tenha jogado os jogos. Os jogos têm elementos fantásticos. O sim, primeiro jogo claro. tem elementos fantásticos. O final do primeiro jogo é basicamente, eu não lembro se era monstros, eram monstros, né, no final do Era primeiro um jogo. monstro, parece um avatar. Que inclusive já tô dando spoiler do primeiro jogo, infelizmente, pra quem não jogou. Mas é muito bom, jogue Drake's Fortune, tá Não, você tá falando dos monstros? Acho que é do segundo. É do primeiro, né? É, também tem no segundo. Tem no Nos- segundo. Tem É, eu nos tô dois pensando no primeiros. O ponto é, Uncharted não é uma coisa super realista no Não, quesito nunca nem foi. no quesito de ser pé no chão, por Uhum. exemplo, que nem outras séries. Sim. Mas é uma série que nunca fugiu do extremo nível Just Cause na física, Sim. que você consegue alterar as leis da física. Exatamente, e foi o que a gente até comentou enquanto a gente tava Exato. assistindo. Tava parecendo um filme Just de Just Cause, porque Então, tava sabe muito... problema. Sabe qual que é a fita? É que todo filme que você vai assistir, você tem que ter algum nível de suspensão de descrença. Mas Sim, chega num ponto que não dá que mais. você não consegue, porque eles... ou é Forçaram muito muito. Deus Ex Machina, que do nada começa a acontecer as coisas e se resolver, como no filme acontece muito nos puzzles, Sim. que é um ponto que a gente... Que o Pedro falou muito, que tem puzzle que no jogo você demora meia hora pra resolver na vida real. E obviamente você não vai querer ver um filme de meia hora do cara resolvendo um Sim, puzzle. tudo bem, mas tipo, porra, o cara
encontrou o puzzle. Temos que resolver isso aqui. Opa, achei um botão. Olha, apertei, funcionou. Tipo, É nessa resolução é tudo velocidade. muito Muito rápido. rápido resolvido os problemas que... A cena de tensão... Pulando um pouco pra frente, a gente já volta pro início do filme. A cena de tensão que era pra existir deles na água e tudo mais, se Não afogando, não tem. Porque é uma cena muito rápida e muito mal feita. E que você não sabe. Que cena é essa que eu não sei. E que você não sabe como é que eles se livraram daquilo. É a do bueiro, né? Isso, isso. Tá. É. Uma coisa que eu achei interessante desse filme é que eu não sei qual que é a estrutura de atos desse filme. Eu não sei dizer quando que um ato começa, um ato termina, eu não sei qual foi a estrutura narrativa desse filme, porque esse filme é muito confuso Então, em saber delimitar onde que ele tá indo. Eu Quando- tava até- pelos quando que é a países. metade do filme. é pelos países. Pelos países. O começa em Nova York, aí o segundo ato é quando eles vão pra Barcelona e o terceiro ato é quando eles vão pras Filipinas. Filipinas. Pois é, mas Que, mesmo- inclusive- eu entendo que você viu por país, mas mesmo assim, Eu tô dizendo que é bom. sim, é confuso. Não é. Confuso, porque o É. ritmo do filme, ele é estranho. Sim. E o sim. filme, ele assim, qual que é o BO do filme, qual que é a questão do filme é, se você conhece a história dos jogos e você vai entrar pra ver o filme, você vai ficar puto porque eles adulteraram muita coisa e várias cenas, parece que, por exemplo, exposição de personagem, por exemplo, quando eles falam dele ser descendente do Francis Drake, não é uma coisa sutil. O filme não tem sutileza. Nenhuma. É jogado. é um termo- exposição. Então, é um termo que eu não Exatamente. gosto, mas é o famoso for dummies. Sim. Que é quando eles explicam coisas que poderiam ser mostradas de forma muito... Cara, se a hora que eles Sutileza. chegam no início do filme, que tem o flashback e tudo mais, se eles chegam naquela cena do flashback, passam na frente de um quadro, de uma referência aos antepassados deles, e eles param, dão uma olhada e tudo mais, e aí a hora que eles saem, fica escrito o nome do cara, pronto. Eu acho que nem precisa ser... Eu acho que pode ser até algo mais sutil de um vilão Dá pra no ser. final. E... O ponto é, o filme, ele não consegue... ele não constrói a história. Ele quer te dar informação e te dar cenas de ação. E tentar empurrar cenas de comédia que não são muito engraçadas. São mal encaixados, tudo é mal encaixado. As cenas de ação são mal feitas, as cenas de comédia são muito jogadas, e não são comédias... E não combinam. Não comi. E voltando à cena do bueiro, até tava conversando com a Afonso na hora, mas a gente não sabe. Eles entram pelo lugar, aí tem a cena, Sim. e daí a gente Erro não sabe de como é que eles continuidade. chegaram no outro, e a armadilha tá vindo de um lado, e tipo, o jeito que eles conseguiram solucionar aquele problema não é muito lógico. filme Você, Tem erro de continuidade. e não é assim, às vezes é tipo assim, você fala, tá, mas não era assim que... O corte deles dentro do bueiro, para eles achando a sala onde tem os barril de sal lá, é realmente... Tanto é que a série nem ajudou muito, eles foram mais por conta própria e, foi. tipo... E como é que é o que o Pedro falou? A hora Como que ele chegou ali? Como Sully- que a mina é. foi embora? Tipo, mano, o Sully deu a volta, entrou pelo bar, aí os capangas não estavam mais no bar, né? Ele deu a volta, entrou no bar, aí ele descobriu sem a chave como é que entra. É muito... suspensão fantasioso de demais, descrença demais. Vamos recapitular a história, Isso. porque é melhor do que a gente comentar entrando numa tangente aqui. Porque é o seguinte, qual que é a premissa central de Uncharted, o filme, né? Você que já viu ou que você não viu, é um resumão. O Nathan Drake é um jovem órfão, no caso, né? Eles mostram isso. Que ele basicamente, uma das especialidades dele é ser um bandidinho, né? Bandindinho. ladrãozinho de carteira. Ladrãozinho, batedor de Batedor de carteira. carteira, é isso. esse E é o termo. aí, o Sully, que não é o Sully, inclusive, nada que ver, não tem menor conexão com o jogo, é só o nome, Sim. eles não têm relação alguma. Sim. Ele vê o Nate e fala assim, beleza, você é um cara, você é um bom batedor de carteira, moleque. E tem o lance do irmão dele também, Tampinha. que... Então se junte comigo e sei lá o que, vamos fazer artimanha. Vamos fazer dinheiro roubando os outros. Exatamente, aí tem um negócio que tem... ele dá um jeito de ir pra casa do Sully. Na casa do Sully, ele descobre que a história dele se conecta com a do Sully através do irmão. E aí começa a caça ao tesouro, Sim. que aí nessa caça ao tesouro tem os side quests e o filme é só isso. O filme não tem... E um monte de reviravolta. De não confiarem um no outro. Exatamente. a ideia- Isso é uma coisa também, só, desculpa, um corte, mas que eles, assim, chega a irritar, porque na série dos videogames, ao longo dos 4 filmes, pelo menos, que eu joguei do 1 ao 4, são raros os momentos, se tem, né, mas que rola disso, eu não confio em você. A todo momento do filme parece que rola uma inimizade, eles são inimigos até o final do filme, sabe? A modo como os personagens se veem, tipo o Sully e o Drake, o Nathan Drake,
não parece assim que eles... Essa é realmente uma química que eu acho que não funciona de jeito nenhum. Não, Parece que eles não têm aquele companheirismo, assim, tipo... não mesmo. Eu até falei na Não review rola. sem spoilers que eu acho que não teve nenhuma química que funcionou. Até porque quando você... Eu sei que a gente tem que avaliar o filme e o jogo como coisas separadas, Claro. mas é inevitável você fazer comparações, porque a química nos jogos é muito boa, de todos os personagens. E o ponto é, quando você tem uma adaptação, você presume que você vai trazer alguns elementos de fidelidade. E, infelizmente, o jogo, ele é muito melhor, em todos os sentidos. E você pega, por exemplo, a história desse filme, ele tem mistos, ele tem elementos do terceiro, como a cena do avião, ele tem elementos do 4, como a questão do irmão, que Sim. inclusive é uma Do coisa orfanato que também. eu pessoalmente eu nem ligo muito pra essa questão do irmão. Eu acho que o quarto jogo, eu entendo que eles tinham que ter uma premissa pra ter um quarto jogo impactante, mas eu mesmo quando eu joguei o quarto eu fiquei tipo, parece que eles tiraram da Do bunda cu. essa questão do irmão, porque eu nunca tinha sido mencionado também, pelo menos não que eu me lembre. Então o filme focar nesses recortes aí, por exemplo, tem a Chloe que é do 2 e o irmão que é do 4 e uma cena do 3. Parece que alguém viu cenas, tipo, best Justo. scenes no YouTube e não quis pesquisar mais. E Sim. aí teve, inclusive, até a questão do tesouro. Tem inspirações nos jogos, mas assim, realmente é bem fora. E no final das contas, não conseguiu trazer a alma do jogo. E não é mesmo, até porque muda, mas aquela parte das caravelas lá que eles vão pegar os tesouros, é basicamente aquela batalha contra o Wraith, né? No 4, a mesma ambientação. Então é mais uma cena Sim. que eles pegam. Isso que como você falou, né? Eles usufruem assim de pegar pequenas partículas dos jogos, mas sem qualquer relevância. Sim. Assim, diferente de jogos. Só tá ali, né? Um monte de remenda pra construir um filme. O que eu acho que é o mais... É que assim, é muito complicado. Mal comparando, eles tentaram na coisa de toda hora ficar uma desconfiança, fazer algo meio 11 Homens e um Segredo. Eu não tô comparando, pelo amor de Deus. Mas é um negócio, eu preciso confiar em você, mas você não é um ser confiável. Então como é que eu vou confiar em você? Só que isso é muito mal construído e a todo momento eles E é o tempo botam... inteiro reviravolta. repetindo. E não Não é é de uma forma orgânica. E não é assim nos jogos também, até porque, por exemplo... Então, mas isso é um outro ponto que eu ia tocar. Que o filme, ele tem que funcionar... Quando uma obra é adaptada pra outra, ela tem que funcionar como adaptação e como obra isolada Sim, também. sem dúvida. E esse filme não funciona como nenhum dos dois. Como filme isolado é uma bagunça e como adaptação é uma bagunça maior ainda. Pior ainda porque você sabe o potencial. Quando você vê, por Exatamente. exemplo, a relação do Sully com o Nate, que é de amizade, companheirismo, mas até uma relação quase que pai e filho, de preocupação. um né? mais Porque- velho, outro sim, mais sim, Porque novo, o né? Sully, ele traz ele impõe um respeito pela idade, pela experiência, com o Nate, que é um cara aventureiro, que é um cara corajoso, mas ele também é um cara mais novo, ele é um cara que Mas não comete que nem o Tom erros. Holland, né? Mas não tão novo assim. Definitivamente. E aí que entra um ponto importante. Por que o cast não deu certo com spoilers? Vamos lá. Cara, o Tom Holland, ele é muito novo. Escreveram o roteiro pra ele ficar muito Homem-Aranha e pouco Muito Homem-Aranha. Nathan Drake. E a caracterização tá muito longe. Tem no máximo um cos pobre com uma roupa... Cos pobre não, vai. Porque... Não, cosplay. Foi um orçamento alto desse filme. eu sei bem que alto. Mas Não sei pra onde E foi. tiveram É. CGs bem Quer dizer, toscos pra esse foi pro orçamento elenco. aí. o orçamento. foi pra dois caras. pro Tom Holland. Holland E e Mark o... Wahlberg. Mark Wahlberg. Exatamente. Claramente. E aí o que sobrou, na verdade, eles jogaram pro Antônio Bandeiras. Porque tinha que sair no meio Porque do filme. o resto dos atores eu não lembro quem Porra, eu não conheço Não. nenhum deles. No final das contas, o casting desse filme foi esquisito, porque parece que todo mundo, tirando, é claro, o Antônio Bandeiras, que é um personagem fictício, não teve inspiração em ninguém que eu me E lembre, ficou uma bosta, hein? ficou Ficou uma fraco. bosta. Mas Sem motivação É. nenhuma. inclusive, spoiler, ele morre na metade do filme. Não, é. E o E que fica não lá. tem payoff nenhum. Eles preparam esse vilão pra não ter resolução. Serve pra Ai, nada. Negócio da meu família Nossa, lá. velho. Nem explode. Matou Então. o pai dele, foda-se. E nada. Caguei pra ele, Isso não é peguei muito empatia. ruim. Tirando não o Antônio tem Bandeiras, que é motivação. tirando o Antônio Bandeiras, que é fictício, o resto do elenco tá com uma idade completamente fora do que é dos jogos. Completamente. O Sully é pra ter bigode branco, cabelo É. mais grisalho. O Nathan Drake ele é um cara de o quê? 35 por aí? Ele é um cara mais parrudo, encorpado. grande. Uma sabe? coisa mais anos 80 mesmo. Confiante também. Pra caralho. Por exemplo, o Tom Holland não me passa confiança em nenhuma Não. cena, porque E a hora parece- que ele grita, É. é o Homem-Aranha, É o uma Homem-Aranha. criança. Não,
E aí que tá. Não é que eu tô falando mal do Tom Holland ou que eu não gosto do De jeito Homem-Aranha. Até nenhum. porque ele tem um carisma, é aquela coisa, você sente quase como um irmão mais novo, um caçula, né? Um tampinha, né? Mas, tipo, você tem um apego a esse personagem, não porque ele é o carismático fodão Han Solo, por exemplo, porque de certa forma o Nathan Drake segue Era pra ser. Sim, o estilo do Han Solo. Aqui você tem um personagem que é o carisma, é porque você vê, tipo, Empatia pelo Tom Holland. como uma Homem-Aranha. criança mesmo. E vê muito Homem-Aranha, porque é É Homem-Aranha. uma criança E e, assim- infelizmente, ele... Até, por exemplo, quando ele tá tentando flertar com uma mulher no começo do filme, que, na verdade, ela também tem cara de criança, porque, com toda certeza, o casting foi todo É. feito pra isso. É. A Chloe Frazer é uma adolescente, praticamente, ela parece uma E adolescente. no filme eles dão a entender que ela e o Mark Wahlberg. o Sully, É, eles isso, já tiveram mano. relações, sabe assim? É. E é muito esquisito Sim. porque não bate. Sim. O Sully, ele é Muito mais 20 velho. anos mais velho que Muito ela, mais sabe? velho. É aquilo que você chegou a falar, ele é 10 anos mais velho pra ser, né, ele- ele é 10 anos mais novo pra ser o Sully, então ele não bate. tá numa idade muito esquisita que ele não é compatível o suficiente pra ser Nathan Drake mais, porque É. isso é uma coisa interessante. Ele tinha sido originalmente escalado pra ser o Nathan Drake. Ele? Quando o filme começou a produção há 10 anos, ele era 10 pra ser... 10 anos, né? 10 anos, esse filme tá aí desde Enrolando, 2012. enrolando, E assim, Isso que faz bom muito- que não teve. Eu não sei dizer, porque talvez tivesse sido melhor até. Ah, Com cara, ele, mas com o Mark sendo Wahlberg. Se bem fosse honesto, com o mesmo roteiro, eu acho que não. se você Eu acho que seria o descaracteriza mesmo o personagem, mas Tá. ele fica bom do mesmo Porque jeito, não teve o tem jogo- problema. Porque esse jogo tem muita influência do quarto, e o quarto só lançou uns 5 anos atrás. Ok. Então, eu sinto que o casting foi feito pra agradar adolescente. As Ah. cenas do Tom Holland a todo É, momento. tem o Tom Holland porque- sem camisa. Ah, só pra sem falar, ele é camisa, gostoso, tá? A gente não nega A isso. gente já entendeu Mas isso. a gente já Mas- entendeu desde a primeira mas, cena. E o assim- mamilo dele é estranho, eu concordo com a Fon. Mas ele é gato. Então, mas é aquela coisa. O Nathan Drake não é um cara pequeno, de estatura e porte físico pequeno. Aham. Ele é o menor do filme, ele é menor que Sim. as... Assim, eu acho que mais se a história fosse boa e o personagem fosse melhor desenvolvido, isso não teria tanto problema. Então. Eu acho que o problema É que aí- principal é a história. Porque Então, assim, eu entendo que pra questão de adaptação não faça muito sentido. Mas o problema do filme é a história acima de tudo. Mas eu acredito que esse filme poderia ter sido salvo, abre aspas, se tivesse um carisma do Fanservice, pelo protagonista. menos. Nem é nem fanservice. Eu acho que, por exemplo, um Nathan Drake carisma, uma dupla Nathan Drake e Sully carismático poderia ter feito esse filme ser bom. Porque esse Sim. filme, Ok. ele não peca só por conta dos erros técnicos. Ele Sim. peca muito porque você se frustra ao ver que não teve uma realização do que poderia ser, né? Que é, por exemplo, o fanfilme do Uncharted, que tem 15 minutos e mesmo assim ele tem Ele é mais, muito melhor, ele realiza mais. Sim. E eu acho que esse é um ponto que o casting foi abismal, foi Sim. absurdo, porque, tipo, pegaram criança pra fazer papel de adultos confiantes, experientes e foda. Não é que eu não acredite que mulheres consigam lutar bem, porque elas conseguem. Mas as cenas de luta com as meninas do filme não foram convincentes. E nem com o Tom Holland. Então, uma coisa que eu ia comentar é que. A gente fala alguma coisa? Pode O nome do consolar. Não, tô brincando. Tô brincando. Não, uma coisa que eu ia comentar é realmente, se a dupla Eu principal concordo. fosse mais carismática, a gente veria algum potencial no filme, porque tudo que E se eles não se podia, odiassem? tudo que podia ter de potencial não teve. Não é nem se odiar. Tipo, se eles se odiassem no começo e fosse melhorando, não, mas eles se odeiam, eles param. Eles se odeiam, eles param de novo. Aí eles se odeiam, eles ficam assim o filme inteiro e no final, agora a gente se ama. Na última cena, por Ah, último, muito Nossa, ruim, forçadíssimo. muito Porque estava com alguns pedaços de ouro. É, É. 2 gramas de ouro. o homem mudou na última cena do filme. É. Não. Foi forçadíssimo Nossa, muito aquilo, ruim, cara. Muito ruim. E aí, o que a gente tava falando no início do filme, que começa no meio, eu acho legal as histórias circulares, mas novamente essa história não é boa, não é bem contada. É que ela não é nem circular, ela é meio... É quadrada, né, amor? Não, é que o pessoal fala que a história circular, quando ela começa num ponto, Sim. aí você entra no ponto e a partir Aí desse volta. ponto ele... Então, mas é que vai tá, pra frente. o filme tem 3 cenas de introdução. A primeira cena de introdução é a cena do avião, Avião. depois tem a cena do flashback dele da infância, e depois tem a cena do bar. Então você demorou 15 minutos pra introduzir o seu personagem. Já é um erro. eu não... Assim, eu... Então, assim, o filme, por exemplo, um filme que introduz muito bem um personagem é O Silêncio dos Inocentes, que introduz perfeitamente o Hannibal Lecter. Beleza, ele Uhum. demora um tempinho pra aparecer, mas você tem uma construção, e aí quando ele aparece você não precisa ter Sim. 3 flashbacks pra entender quem é o O personagem. problema é, o pessoal brinca que flashback é sempre uma solução muito safada. Porque é quando o cara não sabe direito como explicar
a história. Porque dava pra explicar sobre o passado dele sem precisar do flashback. Inclusive, Eu o acho irmão que... dele poderia ter sido tirado totalmente da história, que não faria a história ser muito diferente. Então, é que... Concordo, mas na lógica do filme ele foi importante pra ter a ligação motivar Até a também. motivação pra ele Sunny fazer as coisas. e o Isso. Nathan. O que deixa a história, o que perde até valor da história, porque o Nathan Drake, ele é um cara ambicioso nos jogos, não por dinheiro, assim, claro, ele quer, Sim. mas ele tem uma ambição muito mais por descobrir algo, Sim. né, por Sim. querer caçar esses tesouros, é uma paixão dele. Muito mais Indiana Jones. Exatamente, do que simplesmente, tipo, eu quero salvar o meu irmão, é vingança. Ou eu quero dinheiro. Ou eu Quero ser bom de dinheiro. Sully. Então, isso que eu acho que é uma coisa que perdeu da essência do jogo. O jogo tem uma essência de descoberta, aventura, caça ao tesouro. Sim. E o filme foi muito mais uma ideia de ganância e vingança que ficou... Não é, tipo, agressivo, não é... Não afeta o clima do filme, não afeta a sensação. O filme é leve até, né, se você for pensar. Muito leve. Inclusive, Nossa, tipo, muito. as cenas que tem morte, você nem sente direito, porque Não o filme... sente. Porque também o filme não mostra sangue, né? Porque Mas até o filme quer... O filme, ele quer ser cruel, brutal, com facadas e com, Nossa. tipo, os caras literalmente levando um container na Sim. cara. Só que aí ele não tem a coragem de mostrar violência Sim, pra ser sim. PG-13, né? Pra passar Sim. por Não, criança. a cena da morte do... Do Antônio Bandeiras parece Nossa, um aquilo mosquito foi lá. horrível. Aquela horrível. cena teria impacto se tivesse sangue jorrando, que é o que acontece quando a jugular de alguém é cortada, a jugular. E se a personagem que mata ele fosse uma personagem interessante em primeiro Bem lugar? desenvolvida. Não é. Porque a Ai, gente do céu. Eu acho que um erro muito grande foi você começar a estabelecer um vilão que tinha potencial de ser interessante, porque o Antônio Bandeiras é um ótimo ator, Ah, eu ele é um adoro o Antônio puta Bandeiras. E o Antônio Bandeiras, ele mostra uma questão do pai Mas dele. quais são as bandeiras que ele usa? Todas. Todas? Você não viu. Easter egg. É Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. Depois cara. pediu. E aí o Antônio Bandeiras, no caso, ele tem uma relação com o pai que mostra, que é resolvido de uma maneira muito ruim. É fraco. Todo As aquele... resoluções do filme são muito ruins. Nossa, verdade, a gente tinha lembrado. Mata Sim, o pai pra sim. depois ele morrer. Muito genérico. Fica nessa, Muito- então não serviu pra nada. O drama que seria do vilão, pra você entender por que que ele tá fazendo aquilo, que é ele querer Não tem. continuar com a riqueza da família e o pai dele querer doar pro povo a riqueza. É muito... Quando ele começa a falar aquele discurso logo antes de morrer, você pensa assim, eu estou começando a entender, esse vilão morre. Não, eu fiquei... Na hora do discurso eu fiquei... Ok, ele tá falando tudo isso, mas foda-se. Ele não tem motivação, cara. O cara até tem motivação, mas, tipo... Eu não tenho empatia com esse cara. Eu não ligo pra esse vilão, E a, sabe? e a Foda-se. morte da. Só falar, a morte dele não foi nenhum elemento pra pelo menos engrandecer a outra que se tornaria vilão. Sim. Só foi. Bora Foda-se, matar matei aí, ele. tomar o Sim. lugar. Gente, tudo Eu certo. nem sei dizer se foi impactante, porque foi feito de um jeito tão aleatório. Foi totalmente aleatório. Porque, por exemplo, spoiler de Game of Thrones, pra quem não viu, né? Do Casamento Vermelho, né? Sim. Sim. Que é o exemplo clássico. Mas cá entre nós, o casamento vermelho também, Impacta. ele só é o casamento vermelho por conta da brutalidade, sabe? Também, mas não só a brutalidade, mas como ele é inesperado até você entender o que aconteceu. Exatamente. Porque você não tá esperando aquilo, mas quando acontece, tudo faz sentido. Sim, Uhum. Já aqui, a morte do vilão sim. não faz sentido fez nenhum, sentido. porque a própria personagem, que eu nem lembro, a Brockhampton lá, não sei qual é o nome dela, Joe, chama de Joe. ela, A Jo, a a shampoo Jo. no cabelo, ela não tem impacto nenhum na história, ela não é Que é? interessante. Desculpa voltar um pouco. O que ela tem no cabelo? Shampoo no cabelo. Eu jurava nas primeiras cenas que ela tinha shampoo no cabelo e que ela tinha esquecido de lavar. Porque parece, porque tingiu mal o cabelo. Mas o ponto é o seguinte, né? O filme... O cabelo de todo mundo tá estranho nesse filme. Todo mundo. Não tem um cabelo que está de acordo Esse é com... um Tom ponto. Holland- Esse é um ponto. O cabelo do Tom Nathan Holland... Drake de. Tom Holland? Não. O Tom Holland e o Nathan Drake, ele tem o cabelo com gelzinho, você falou, né? É cabelo Sim. ninjalzinho, cara, que não combina nada com o próprio... Quanto Nathan. mais molhava o cabelo dele, menos ele ficava parecido com o E Nathan voltando ao Sully, o filme, né, termina com ele já em outro visual, né? Pra ir continuando. é. Porque agora ele tem um bigode, mas Inclusive, não, agora não tem um bigode. convence, não Eu convence tenho- também o Eu bigode. tenho certeza que essa cena foi gravada depois que o primeiro trailer saiu. E nada me É convence. sério? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que foi gravada depois pra ser um... Fãs, tomem aqui o bigode do Sully. Nossa. Que inclusive o bigode do Mark Wahlberg é horrível. O Bruno tem um bigode 10 vezes melhor. Depois vocês dão um zoom aqui. Mas eu acho que o importante a ser falado desse filme é que Ele é ruim, triste, porque... é uma decepção. Porque Ele é. eu penso em jogos que poderiam ser adaptados pra Sim. filmes. E assim,
Não só filmes, séries, qualquer coisa. Sim, É mas triste porque é o padrão. Todo filme de Não jogo, só a maioria isso, mas é uma bosta. tem jogos que são difíceis de adaptar por conta de mecânicas, por conta de como que a história é contada. Complexidade. É quase como se fosse um filme nos videogames. Uncharted é inspirado em filmes, tem cenas que são até mais cinematográficas do Sim. que o filme, Sim. que tem mais impacto pela física, Sim. pela tensão, por deixar certas cenas rolarem por mais tempo. Por exemplo, a cena do trem no Uncharted 2, no comecinho, Sim. ela é impactante porque ela demora. Só que como você está no controle da situação e você tá vendo o Nate subindo passinho por passinho ali, né, janela por janela, você sente o impacto e a tensão. Você fica tipo, ele vai cair a qualquer momento. Nesse filme não tem isso porque a física... Foda-se. Não É. tem Foda-se. física nesse filme. Não existe física nesse filme. Inclusive, a cena do carro com a Chloe, pra mim, Nossa. foi onde me perdeu pra ler aquela cena Cara, que Ah, a é Chloe muito ruim. passa por cima dele Na e eles verdade- literalmente estão caindo do céu num carro sem paraquedas e os dois vivem. E Dessa depois eles cena acham uma pra caixa. frente, cara, o filme só foi desandando nesse quesito de física. Porque dali pra frente foi o quê? Eles caindo do carro, aí jogou o carro, eles caíram no mar tranquilo. E aí eles começaram a subir barco. Eles que tava acharam uma de praia 500 anos parado e eles começaram a subir esse barco num helicóptero, pendurar na corda do barco. Cara, aquilo É. tava se desfazendo, Eu fui sabe? assistir Venom com você no cinema. E quando a gente saiu do filme, a gente ficou pensando e eu tinha chegado à conclusão de que o primeiro e o segundo ato são legais. E o terceiro ato é o que estraga o Venom. Aqui, o filme já tava indo mal, mas dava pra passar Oh. se finalizasse bem, sabe? E o que não é o que acontece nesse Nossa, filme. Ele sim. segue a mesma lógica de atos do Venom e caga muito mais no final. E o negócio lá da praia também, eles caem na praia e daí, tipo, é claro que tem a questão de tempo, mas pelo menos eu não senti que passou muito tempo. Eles olham o mar. E daí eles chegam, eles chegam numa praia lá, conversa com o hotel. Você tinha falado que é o, Ah, é, que é dublador, né? o dublador do... Essa é uma do dono, cena né? que é triste, pois você Do percebe que Nathan o Drake. Nolan North poderia ter sido o Nathan Drake nesse filme, teria sido muito melhor. Spoiler, tá? É uma aparição que é o dublador original do Nathan Do Drake jogo. dos jogos, que é o Nolan North, que é um ótimo Sim. dublador. E ele até fisicamente ele tem uma certa semelhança com o Nathan Drake. Aparece na cena da praia, né? Sim. Que ele conversando, ele fala assim, eu já estive pra aventura assim e tal. E eu penso, bem melhor. E aí, enfim, e é uma cena que você até fica tipo, porra, você vê que tem alguém que tinha mais o estilo do Nathan Drake do que o próprio Tom Holland. E no final das contas, você mencionou a questão de resolução. Uma das questões mais legais do Uncharted, além da ação do tiroteio também, que eu não lembro de ter uma cena de tiroteio com o Tom Holland. Ele pega em armas nesse jogo? Ele. E ele Só não, na ele, avião, né? ele pega assim, a hora que ele pega. pós-crédito, que eu me lembro. É. É verdade. Mas ele Mas pega é uma só. AK-47? Porque a AK-47... Não. Só uma Ah, pistolinha. Só no revólver. A cena que era pra ser mais fanservice que eu gostei foi a hora que ele pega e coloca o coldre na saída do barco lá. Não, então por isso que eu tô falando. Foi. Opa, desculpa. O protótipo de fanservice que teve que eu mais gostei foi esse. Que a hora que ele coloca, eu falo, Sim. ficou legal esse cosplay. Mas é um cosplay, não é um ator, não é uma adaptação boa. Não, É é um ator, mas não é. Não é um ator bom. É porque Não é o Tom o Nathan Holland, Drake. infelizmente, ele não passa... Porque é aquela coisa, e eu não tô também elogiando os outros, tô falando que o Tom Holland, ele em si, ele não passa aquela confiança, aquela maturidade, aquele carisma, até aquela capacidade de Enfrentar a resolução, se disse. também. Tem muito que você falou também da malandragem, cara. Malandragem, exatamente. O Tom Holland não Holland, é ele é malandro. muito bom Não é, moço. não é. Nossa, Inclusive, ele não leva soco, inclusive ele sabe, ele é o cara, ele é o otário nesse filme, Sim. ele é um otário Sim, nesse sim. filme. Muito pastelão. Então, né, no caso, o Tom Holland, ele não funcionou na minha visão, e acho que vocês vão tender a concordar, porque não só a idade não bate, o Tom Holland tem 25, mas ainda parece ter uns 16. Com certeza. E a hora que ele grita, fica claro que ele é muito mais e- novo. E assim, não tem problema nenhum no Tom Holland ser do jeito que ele é, porque existem muitos papéis Sim. pra ele como Homem-Aranha. Mas o Nathan Drake exigia um cara mais maduro, mais velho, mais malandro, inclusive. Sim, Porque não é qualquer um que flerta com a Chloe Fraser do jogo, por exemplo. sim. Ela é braba. No... E não é todo mundo que, por exemplo, pega em uma AK-47 com naturalidade, ou que nada em submarino com naturalidade, sabe? Que Uhum. tem esse elemento de combate corpo a Sim. corpo, que no filme é mal feito, porque a única pessoa que você acredita de fato que venceria num combate corpo a corpo
É o Sully, porque o Mark Wahlberg, ele é maior. Ele é mais... Ele é rato de Forte. academia, ele é fortão, né? Mas você pega o Tom Holland, você não acredita que ele ganharia a luta contra aquele escocês lá. Nem. Não. Você não Tanto que acredita. até tem uma cena engraçadinha, né? Que ele apanha pra ele. Não, que ele tenta chutar e ele escorrega porque No começo do filme. sim. no começo do filme. Exposição. A Chloe Fraser você acredita muito menos, porque ela é raquítica. Ela não parece nada com a versão do jogo também, porque eles tiveram que reduzir, tipo, pegar a versão do Nathan Mais Drake pra nova, versão do Chloe e fazer, É. tipo, assim, pra realmente ficar menor. E também a que é a pseudo Nadine também, ela dá porrada em uma galera e você não acredita, porque primeiro as cenas são mal feitas, as cenas de luta. Uhum. Sem continuidade, né? E sem continuidade, não é por nada não, mas ela não tem porte físico pra dar porrada naqueles caras grandes. Uhum. Então ficam umas cenas que você não se identifica como você se identifica no jogo. Porque no jogo você tem as cenas tipo, do Nathan Drake batendo nos caras grandes até. E ele apanhando, por exemplo, no começo do Sim. terceiro jogo, pro cara careca grande no bar. Lembra que ele tá de terninho e tal? Sim. E ele apanha pra caramba, mas ele consegue vencer no final das contas. Até meio James Bond aquela cena. E eu acho que isso que faltou do filme também. Você não tem o elemento do combate do Nathan Drake, que é ele pegar pra uma AK-47, que é uma coisa icônica dos jogos. Uhum. Você não tem a questão de você buscar o mistério, você ser caçador de tesouros. Sim. Não tem, porque até eu tava comentando com o Bruno que esse filme, ele não passa no teste do Código da Vinci, que é o seu mistério é melhor ou pior que o Código da Pra Vinci? ser jogado. Ah, tá. Porque É. o Código da Vinci tem um mistério merda. Eu gosto do filme, mas o mistério é merda, porque a resposta é literalmente maçã. Esse filme tem um mistério pior do que o do Código da Vinci. Não, então, Ele é literalmente banana. o Tom Holland, ele é um bom ator, porque... e ele consegue fazer uma gama de personagem um pouquinho diferente que a gente viu no Diabo de Cada Dia. Ele Gostei consegue muito. fazer um ator mais... Um personagem mais introspectivo e tudo mais. Obviamente que ele não combinou com esse personagem que tinha que ser malandrão. E o que você tava comentando agora do... O que você tá comentando agora que eu esqueci? Código da Vinci. Do Código da Vinci. É muito... Puta. É que é foda que ele... O Nathan Drake, ele tinha que ser desde o início já um caçador de tesouros e tudo mais. Exatamente. Ele já tinha que ser, Inclusive, sabe? o começo do primeiro jogo é genial por isso, porque a primeira cena dele ali no barco... Que ele tá de jornalista com a Helena, né? Exatamente, porque Isso. ele já é um caçador de tesouros. Ele não foi convocado por ninguém, inclusive, Sim. eu não lembro como que ele e o Sully se conheceram, mas se não me engano foi puramente por coincidências de eles se encontrarem em busca Não por tinha tesouros. qualquer conexão, Não assim, com tinha alguém. conexão com o irmão, nem Não. nada. E esse foi um ponto do filme. O filme não construiu os personagens. As cenas já são muito fracas. Eu não sei se é porque eles não queriam mostrar sangue pra PG-13. deixar a criançada assistir. Não sei porque você deixaria a criançada assistir, porque esse filme não é bom. Enfim. E no final das contas também a parte de busca de tesouro não tem nada muito interessante. Nem muito impressionante. Não tem uma E os reviravolta. tesouros são interessantes, vamos combinar? É ouro, né? É. Só ouro. Só. É só Todo ouro. jogo do Uncharted tem alguma coisa que é um pouco mais legal. E no final, perde o dois tudo. é Shangri-La. Perde tudo e a gente conseguiu um pouquinho. Você fez toda essa volta. Por Esse caramba por 2 três barrinhas de moedinhas. ouro. E assim, o Pedro já esbarrou nessa parte várias vezes, mas a gente tem que falar da cena do helicóptero com o barco. Ah, não, cara, ele não suporta essa cena, mano. Essa Puta cena, que pariu. ela não faz um puto de Não sentido. faz Cara, Tipo, os caras se perderam no personagem. Se perderam Demais, demais. cara. Como que você... Não faz o menor assim... Eu só não sei explicar. Você até comentou na hora, tipo, a gente tá vendo o planeta do tesouro aqui. Um barco Vamos combinar voando, mano. que... É. Mais uma de física, eu acredito que não consegue levantar aquilo. Não Sabe é por que nem que não consegue? Não é nem pela questão do peso, é porque a madeira tá lá, há pegando 500 umidade. anos pegando É. umidade. Como? Mesmo, eu Iria até- quebrar. Integra na hora. Eu até comentei com o Exatamente. Pedro que, tipo, Eu tive uma gaiola de passarinho de madeira. E a gente guardou num porãozinho úmido aqui embaixo de casa. Em mais ou menos uns 5 anos, a gente foi tirar ano passado, se desfez. sim. Imagina 500 anos, não importa a madeira que isso foi feito. cara. Então, eu até falei As pro Pedro, cordas da vela, do navio e tudo mais, tudo isso tinha se desfeito em 5 segundos. com a velocidade do vento. E o problema não é nem isso, porque se o resto do filme tivesse bom, a gente até aceitava. Suspensão de descrença. Só que já tive que acreditar em muita coisa no meio do Aí filme. Então, rompe a barreira da suspensão de descrença e principalmente começa a porque descaralice. veio logo depois da cena do avião, cara. E como o É. Afonso já falou, aquela cena do avião que eles caem do carro
de boaça, assim, aciona o paraquedas, a mina pula e ele pula atrás Insano. dela. Essa questão, por exemplo, do como que a história é contada, você sabe ver se uma história é bem contada, por exemplo, tem dois tipos, né? As histórias que são bem contadas, né? Que, por exemplo, todas as ações resultam em isso aconteceu, mas isso outro aconteceu, ou por conta disso, isso aconteceu. Você tem um mas ou um por conta disso, né? Que é ação e consequência. Em filmes ruins, que nem esse caso, o que você acontece é o roteiro precisa que coisas aconteçam, que é basicamente o que esse filme faz. Eu odeio esse tipo de O coisa. roteiro precisa que o personagem vá pra lugar X, então ele coloca ele lá e ele faz isso acontecer. Então você tem muitas cenas absolutamente nada que ver, como por exemplo, como ele descobre onde está o tesouro, e literalmente ele faz um compasso, né? Ali, Nossa. Sim, é ele faz verdade. um compasso com duas cruzes e encontra um lugar. Só que ele literalmente podia estar E pro outro lado. e pro outro lado. O compasso não faz o menor sentido. Porque um compasso, não sei se você já usou um A compasso. bússola é a chave. A chave. Exato. A chave é a bússola. A chave é a Se bússola. você- Ai, velho. Se você pega um compasso, você vai perceber que o compasso você consegue girar ele Sim. completamente. Então, assim, não é por nada não. Tinha mais de um ponto ali. Tinham Ele- dois, na Ele verdade. inventou um ponto ali. Ou pra cima ou pra baixo ali. Ou pra cima ou pra baixo, Exatamente. exato. Fora que nessa cena tem aquela hora que tipo, você finalmente fica, beleza, agora vai acabar essa putaria de, não, eu não confio em você, você não confia em mim. E aí a mina trai ele, E aí, tá ligado? Só que ele engana ela com o código falso, ela aparece só no final, quando a trama já tá descendo os créditos. Inclusive, o Sully, ele reaparece no final. Eu nem tinha lembrado o que aconteceu com ele. Dele ter, tipo, pulado de paraquedas do avião e... Aí Ele pulou de paraquedas. Ele pulou com o sumiu. mapa de E- paraquedas. E ele achou o Foi. lugar... Todo e mundo se acha foi, nesse né? filme. Todo mundo se acha. As coisas acontecem. Por causa do GPS e dos aplicativos que estão sempre abertos. Você sabe qual que é o nome disso? Não apenas os aplicativos estão sempre abertos, de acordo com o GPS, mas ele tem roaming internacional. Eu não sei, por exemplo, quem aí já viajou para outro país e teve que comprar chip, né, pra viajar. Ou estender o seu pra plano burro. pra Claro. isso. Eu posso contar uma pequena anedota, uma coisinha que aconteceu na minha vida. Eu fui pro Canadá em 2018 Brabo. e foi ativado o roaming internacional, que era pra gente pagar bonitinho e tudo mais. E a operadora, que eu não vou citar o nome, não fez isso. Então chegou uma conta lá em casa de quase R$2.000 dessa viagem. Aí a gente foi, conversou com eles. Lá no registro tinha bonitinho que era pra ter sido ativado e não foi. Então, eu não quero nem saber qual que foi a conta do Tom Holland. Fora que Desse eles filme. têm uma cobertura muito O foda, sinal porque deles o é sinal brabo deles ali. pega embaixo da É, terra. em Barcelona, que eu não sei se tem tantas antenas assim. Barcelona não, nas Filipinas que eles Não. estavam. Né? Não, no meio do filme, quando eles vão pra debaixo Quando da eles terra. estão na... também. Isso. E na caverna, tá pegando? Não, é, porque eu Caverna. estava me referindo à cena do final do barco lá, que você Sim. encontra ele. Como que ele tem sinal na porra Também. do meio do... do meio da Não, caverna, barco no nas mar. o ponto eletrônico que eles estavam usando é pique Vingadores, tá ligado? Pique Pega em qualquer Vingadores. lugar. Que nos Vingadores dá pra dar uma... Ah, mas sabe que a gente falou da história boa? Quando a história Sim. ela é pelo menos bem contada, você consegue relevar os pontinhos ruins. É que eu acho que como você tem nos Vingadores o Hulk e o Homem-Formiga, você meio que caga pra esses... É muito Só que difícil, no filme do é. Uncharted, em que você É. tem que pensar em logística, de como que Sim. os caras vão conseguir pra ponto A, ponto B, e eles fazem isso de um jeito, né, compasso, ponto, foda-se, basicamente no Sim. mapa, né? Coordenadas, é isso, é sobre isso, e tá tudo bem. É basicamente Não tá, tudo não. bem, não. Não, é exatamente isso. Sem explicação nenhuma. Ok, beleza. É isso. O filme é um desastre. Pelo mas- menos zoaram aquela hora quando ele para de ficar tocando no ponto. Então, tem várias tentativas de piadinhas que eu acho que só não fez sentido com o contexto. Podia ter um humor, mas um humor mais Indiana Jones, um humor mais Lara Croft, que é uma coisa assim que é muito pontual e sempre tem um duplo sentido. Que ou é uma cena um pouco mais tensa, ou é uma cena de flerte. É sempre nessas horas que tem umas piadinhas e tudo mais, umas gagzinhas. E nesse filme é muito Homem-Aranha. É muito Série de Homem-Aranha. Tinder, mano. Isso ali de Tinder. Inclusive, eu não entendo qual que é a tendência recente de filmes de querer descreditar o protagonista, zoar o protagonista na cara dele. Tipo, as pessoas falarem mal do protagonista na cara dele e eu fico... Não faz isso. Porque os caras ficam enchendo o saco do Nate, chamando de tampinha, de otário, tipo, chutando Chiclete. ele. Tipo, todo mundo bate no Nathan Drake nesse filme. Todo mundo xinga o Nathan É que Drake todo mundo na tem. cara dele nesse filme. E ele não faz
nada. E ele só se fode nesse É filme. que as pessoas têm Sim. vida depressiva, Afonso, então elas têm que se relacionar de algum Niilismo, jeito. Porque cara. até os maiores heróis têm uma vida Pois é. ruim Então, como elas. tipo, ao longo do filme, quando tá todo mundo chamando o cara de tampinha, você não se importa de se fuder. Você fica tipo, calma aí. Eu acho assim que, pelo menos, me surpreenderia mais, né? Se eu fosse um filme totalmente com uma história nova, que pegasse, né, de algum Sim. ponto até um ponto. Ou se vai seguir um filme, até porque a gente já falou que os filmes são como se Vai fosse ter um filme. sequel. Que teve 1, 2, 3 e 4, pelo menos que eu joguei, tem outros. Tem um do PS Vita e tem um jogo que era do Facebook. Meu tinha. Deus, eu não sabia. Cartas do Uncharted na época do Facebook. Eu sou bem fã. Mas eu acho que, tipo, sei lá, se tivesse uma história baseada, tudo bem que aconteceria tudo de novo, mas eu acho que teria pelo menos um roteiro pra, sabe, Posso dar um exemplo? pra ter uma ideia de seguir do começo ao fim. Então, tipo, poderia não ter nada novo. A gente já saberia o que ia acontecer. Mas Não. não teria caminho pra errar tanto. Então, tipo, Sim. não tô falando que seria bom, mas seria Uma pelo opção. menos um caminho de seguro. Sim. Por exemplo, o Nerdcast RPG de Call of Cthulhu, eles fizeram crowdfunding e lançou a HQ. A HQ conta exatamente a mesma história que a gente ouviu nos 4 episódios, Uhum. só que ela bota um detalhe ou outro. Então tem um personagem que apareceu e entrou pro grupo, vai contar o background desse cara. Tem uma hora que um dos personagens some, aí conta o que esse personagem tá fazendo enquanto ele tá sumido. Sabe, esses detalhes, você já tem 4 jogos e dá quantas horas? Umas 20, vai. mais de 20, né? Mas Por jogo. cada jogo é Mas umas cada 17 jogo, a 20 horas. Então, cara, olha aí a quantidade de tempo de história Sim, que eles já sim. têm. É que pra eu acho que adaptar. remendou tantas coisas dos jogos, essas influências. Eu não vejo qualquer problema se bem feito, mas ficou muito confuso quando você for pegar. Não deu importância aqui. Seguinte, vamos dar o nosso veredito rapidão. Claro. E aí, um bônus rápido, uma cena pós-créditos que é a gente reimaginando esse filme como a gente gostaria de ver. Veredito, nossas notas são as seguintes. Torugo, Cara, eu não costumo dar muita nota, mas esse filme, ele tá debaixo de 5, sabe? De 5 pra baixo. ele é abaixo da média. Ele é abaixo da média. Ele é abaixo da média. Infelizmente, porque na lista do ano passado, na lista de 2020, quando foi anunciado esse filme, ele tava como um dos meus mais esperados. E na de 2022 ela também tá. Mas... Eu lembro de olhar e ficar assim, o Torugo vai se decepcionar muito, infelizmente. Vai. Isso Mas que eu nem você se criei tanta decepciona até expectativa. mais que ele. Pois é. E você, Afonso? Gente, eu tô começando a fazer avaliações com a joinha pra cima, pra baixo, pro meio. É um joinha pra baixo esse filme, tá? É basicamente um dislike nesse filme, né? Eu vou dar 3 de 10, olha só, nota bem baixa até. Uhum. Eu poderia dar nota mais alta, mas eu não vou, porque foda-se, enfim. E é isso, não recomendo esse filme. Eu vou acabar dando um pouquinho melhor, mas não é de grande coisa, 4 de 10. Eu vou acabar não dando 3, eu daria 3. Se eu achasse pelo menos o filme era muito tedioso, pelo menos em questão que eu achei que o filme passou rápido, não pelos motivos bons, talvez seja também pelo rolê, mas ele passou rápido, tanto é que eu falei, nossa, já chegou. Isso foi de um jeito bom, porque tipo, já acabou, então tipo, eu não vou ter que mais ver isso. De um jeito ruim, porque só foi isso. E, tipo, já tá acabando a história. Só? Mas é como a gente falou, não é uma boa adaptação. E vai ter gente que vai falar, mas vocês vão criticar porque não é totalmente fiel, às vezes são... Mas a gente... Foda-se, desculpa. É um jogo de videogame. Claro que a gente tem que se basear na obra original, porque a gente conhece daquele jeito, a gente quer que pelo menos seja tão bem feito quanto a história dos jogos. Então, fico aí com o meu 4 de 10 e passo pro Pedro. O que você acha? É aquela regra, se você, ou você é muito fiel, ou você faz uma boa adaptação. Exatamente. Ele não fez nenhum dos dois. Realmente. Ou você faz alguma coisa nova que funcione, né? Uma adaptação. Então, ficou no 4. Exatamente. Eu concordo com o Afonso, eu dou um 3 também. Uhum. Eu fiquei muito puto, mano, depois que... É o que eu falei, da metade pra frente eu fiquei muito puto. Eu fiquei tipo, o que é isso, cara? Tem um barco voando. Eu falei isso um monte de vezes, eu vou continuar falando. Um barco voando. Pra mim foi o pior. O holandês voador do Bob Esponja. Muito bom. É isso aí, mano. Infelizmente é um filme ruim de videogame, é a tendência. Todo filme tem sido ruim. Agora é só esperar pra ver como é que vai ser o filme do Mario. Que vai sair esse ano, né? Exatamente. E olha só que curioso, porque geralmente nós não concordamos plenamente com todos os filmes, nós temos um contraste, diferença. Sim. Mas esse é um veredito oficial torogano. Pode ser uma nota 3,5, então, a média? pode ser, fechou. Se quiser arredondar pra 3. Fechar em 3. Vamos fechar em Fechamos em 3? três? Então a gente Torogano fecha em 3. Desaprova, tá bom? Desaprova, não Foi recomendamos. isso pra nossa review e se você quer ver a nossa versão alternativa, fique mais 1 minuto, porque nós vamos dar uma versão rápida como deveria ser o filme. Então, já que a gente vai fazer esse mini corte aí,
faz o seguinte, vê na plataforma que você tá ouvindo esse programa se tem como você avaliar e como seguir. No Spotify tem, no iTunes tem, no YouTube tem. Então se inscreve, segue a gente, curte, compartilha pra gente cada vez mais crescer e fazer mais conteúdo. Agora vamos para o pós-crédito. Como que esse filme deveria ser de acordo com José Afonso? É o seguinte, eu que sou um grande fã dos jogos, vou sugerir o seguinte. Se você já viu o fan-filme da Uncharted, veja. Quer dizer, se você não viu, veja. 15 minutinhos só. Mas se você já viu, veja de novo, porque tem Nathan Fillion, tem Stephen Lang. Esse trio aqui que tá aparecendo na sua tela, o Torugo vai editar muito bem. Sim. Esse trio aí que aparece assim, funcionou perfeitamente, porque o Nathan Fillion é o Nathan Drake na vida real. Ele funciona pra caralho. Então você tem esse trio. Você também, você pegaria o Rafe do Uncharted 4 e colocaria o grande Jake Gyllenhaal com o mesmo corte de cabelo que tem os suspeitos, que é bem parecido. Você pegaria ele. E eu também pegaria a Helen Mirren, uma atriz super famosa e consolidada. E eu pegaria basicamente a vilã do Uncharted 3, que eu não lembro muito bem a história. Mas eu criaria uma história em que eles têm que caçar um tesouro. Você ter a relação ali entre os personagens. Você não ter o irmão nesse filme. Você não ter a Chloe nesse filme. Acho que a Chloe, ela realmente deixa pra um 2, até pra criar um conflito com a Helena, pra ficar aquele ciúminho, né? Mas nesse primeiro filme poderia ter tido a Helena, que não tem. E você basicamente faz com que o Rafe traia o Nathan Drake no final. Esse é o filme que eu, pessoalmente, gostaria de ter visto. Se você achou que ficou melhor ou não, comente aí, ou não, dê a sua versão. É isso. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Valeu.